Olá, sejam todos bem-vindos ao Pediatria Cast. Eu me chamo Mariana. Então eu sou a Desirê, eu sou pediatra também. Esse é um podcast direcionado para profissionais, pediatras e também pais. A gente vai compartilhar com vocês um pouco das nossas histórias e dividir conhecimento com todos vocês. Olá, sejam bem-vindos ao Pediatria Cast. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa muito legal, que é o desenvolvimento dos bebês. Nós vamos falar hoje sobre o desenvolvimento dos bebês de recém-nascido até 1 ano de idade. Eu sou a Desirê e eu tô aqui junto com a Mari. Olá, eu sou a Mari, pediatra, e a gente está aqui com a nossa convidada Carolyn, que é fisioterapeuta, e ela vai trazer muitos conhecimentos aí da sua parte com relação a esse desenvolvimento motor do bebê. Olá, eu sou a Carolyn, então, sou fisioterapeuta, como ela falou, especialista em pediatria, trabalho tanto com crianças típicas, quanto atípicas com atraso no desenvolvimento motor. Muito bem. Carolyn, eu acho que para a gente começar esse assunto e poder pontuar para os pais, os principais pontos de ancoragem. A gente, como pediatra, avalia esse bebê mês a mês. Então, mês a mês, a gente vê muitos pequenos detalhes do desenvolvimento. Mas para os pais, o que a gente poderia colocar assim, 3, 4 ou 5 pontos que você diga que são fundamentais da criança atingir até os 12 meses de vida? Então, ali, até os 3 meses de idade, é muito importante que a criança tenha o controle cervical. E isso é o primeiro marco do desenvolvimento que é muito importante e que vai precisar em todo o resto, Então, porque o desenvolvimento motor, ele é uma construção. Então, cada habilidade sempre vai precisar da outra, E tudo vai seguindo. Então, a primeira, ali, até os 3 meses de idade, a criança, o bebê, precisa estar tendo um controle cervical bem efetivo, Tanto na posição de bruços, quanto se você segura ele pela axila, Ele tem que não cair a cabecinha para um lado. Então, esse é bem importante. O outro é o rolar, Que é esperado ali entre 4 e 6 meses, que é uma dúvida sempre que muitos pais têm, Sobre o movimento ali do rolar. E ele tem esse espaço de tempo que costuma acontecer, variando entre um bebê e outro. O sentar, até os 6 meses de idade, que a gente espera que ele seja feito, então, com o apoio das mãozinhas lá na frente, E entre 7 e 8 meses que ele consiga tirar as mãozinhas do apoio e se manter, conseguir segurar um brinquedinho, enquanto está sentado, até fazer um pouquinho de rotação de tronco, pegar um brinquedinho lá do lado, do outro, nessa idade. Ali com 9 meses, ele tem que estar conseguindo se puxar para de pé, então começa sempre lá no berço, Que a gente fala assim, tem que baixar o berço agora, tem que ter cuidado. Porque ele começa a se puxar ali por volta dos 9 meses, ele começa a se puxar primeiro para ajoelhado, depois ele se puxa para de pé, e com 1 ano ele tem que estar conseguindo se manter de pé, então, nessa posição. E logo depois aí surgem os passinhos, ali por volta de 1 ano e 2 meses, que é um marco motor também bem importante. Perfeito. Acho que resumiu bem aí. Então, a gente vai ter esses pontos importantes para a gente poder acompanhar e os pais estarem atentos aí que se não alcança esse desenvolvimento nesse momento, existe algum atraso motor nessa criança. E necessariamente quando a criança tem um atraso motor, ela tem algum diagnóstico por trás ou pode ser só necessário um estímulo talvez um pouco maior, ou às vezes a gente acabou deixando a criança muito presa numa posição, não estimulou de outra forma? Acontece muito e a maioria dos casos é não ter um diagnóstico. Tem que pensar, isso, a maioria dos casos não tem um diagnóstico, é atraso motor, ou porque a criança não foi estimulada adequadamente, porque ela ficou muito em bebê conforto, porque ela foi colocada em andador, que não é indicado, ou aqueles jumpeiros, que ficou muito tempo lá. Então, tem que pensar tanto nos fatores ambientais, quanto da criança em si. Às vezes ela tem alguma alteração no quadril, no nascimento, que dificultou esse processo, alguma fraqueza muscular importante, Tem que olhar a criança ali como um todo, quando tem um atraso. Mas a maioria das vezes não tem um diagnóstico. É legal, porque a gente vê muito bebês aí de 0 até por volta de 2, 3 meses, que às vezes a gente examina no consultório, bota na posição ali de barriguinha para baixo e eles não levantam a cabecinha ainda, E é muito incrível como a gente pede para os pais intensificarem esse exercício de colocar o bebê de barriguinha para baixo numa superfície firme. Dá 15 dias os pais falam que virou uma chavinha.
Porque, na verdade, o bebê ficava muito no colo, dormia muito no bebê conforto, no ninho, no carrinho, nesses lugares em que ele fica todo apertadinho. E, às vezes, quando a gente estimula e coloca ele, dá a oportunidade para ele se desenvolver ali, né, numa superfície mais rígida, ele naturalmente já responde com esse estímulo. Exatamente, uma criança típica, né, um bebê típico, ele se desenvolve naturalmente se a gente der oportunidade para ele. Né, um espaço adequado, um brinquedo que chame atenção, uma criança típica, ela vai se desenvolver, né, sem precisar de, preciso saber como ensinar ele a rolar, como o movimento. Não, se você deixar o bebê no chão, típico, ele vai se desenvolver, né? Perfeito, é que às vezes a gente não dá a oportunidade de ele ficar no chão, ele fica o tempo todo no colo, no carrinho, no bebê conforto, né, e nem sempre ele está ali disponível para se desenvolver no que precisa. Exatamente, e muitas vezes é falta de orientação, né, que os pais não receberam, que tinha que colocar de bruços, e dá medo, né, eu imagino uma mãe de primeira viagem que não sabe que precisa colocar de bruços e tem que colocar ali aquele bebê todo encolhidinho, pequenininho ali, de barriguinha para baixo, que ele fica se esforçando tanto, fazendo uma super força para levantar a cabeça. E uma das coisas que eles fazem é chorar também, porque afinal de contas, por eles terem essa fraqueza, entre aspas, eles vão achar horrível ficar naquela posição sem o controle cervical. Mas ele vai melhorando com o tempo, né? E não é porque que o bebê chora um pouquinho que ele não deve ser exposto a isso, porque senão ele só vai ficar no colo e não vai desenvolver aquilo que ele precisa. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai indicar para estímulo de desenvolvimento com um bebezinho recém-nascido é a posição de bruços? Com certeza, é o famoso tummy time, ali que todo mundo fala. É colocar de barriguinha para baixo e no primeiro mês é mais difícil mesmo. O bebê sente bastante dificuldade de ficar ali de bruços. Então não vai ser 5 minutos, vai ser às vezes 30 segundos, 1 minuto na posição. E aos pouquinhos, conforme a criança vai ganhando força, né, vai se acostumando com a posição, porque é uma posição bem diferente. Então a gente vai aumentando esse tempo, sem contar que dá para fazer várias adaptações, né? Nesse momento a gente pode colocar ali no primeiro mês no colo, de barriguinha para baixo, dá para colocar usando uma almofadinha, né? Que eu até posso mostrar aqui para vocês como que a gente pode fazer para ajudar, né? Então essas coisas que vão facilitar o movimento ali para a criança, para que ela consiga adquirir essa habilidade sem que os pais também fiquem tão nervosos, né? De colocar. Eu tenho uma paciente até que ela postou recentemente, a nenenzinha dela tinha uns 20 dias de vida fazendo tummy time, né? Aí ela botou umas figuras assim na frente e tal, e aí depois eu falei, parabéns, orgulho da Pede, né? Botando o nenenzinho de barriguinha para baixo, e ela falou que recebeu muitas mensagens no direct de outras mães dizendo, mas não pode colocar o bebê nessa idade ainda, é muito novinho, nossa, ele vai vomitar, vai passar mal. E ela falou assim, nossa, eu até duvidei, mesmo com a sua orientação, se eu estava fazendo algo certo. Porque existe no inconsciente das pessoas que aquilo ali é uma posição que o bebê vai passar mal, né? Porque não parece ser uma coisa confortável para ele. Imagina, né, até um tempo atrás, a criança ficava enrolada no charutinho até os 3 meses. Eu lembro quando o meu filho mais velho nasceu, a minha avó falou, nossa, mas ele tá de olho aberto, tipo, tá, mas a criança abre os olhos, né? E ela dizia, não, eles vão abrir os olhos semanas depois, fica naquele charutinho. Então isso, para as pessoas, ainda existe isso no inconsciente, de que imagina um bebê de 20 dias, como você vai colocar ele na posição de barriga para baixo, né, de bruços. Isso aumentou, desculpa de interromper, que isso aumentou muito depois da campanha de dormir de barriga para cima. Dizem que isso aumentou bastante, né, o medo dos pais de deixar de barriga para baixo por causa da morte súbita, né, então aumentou o medo dos pais de deixar de barriga para baixo, mas de fato dormia de barriga para cima, e vocês vão saber dizer melhor ainda, mas a posição de bruços enquanto o bebê estiver bem acordadinho é sim muito importante a gente treinar, e o bebê tem reflexos, né, ele não vai E ele não vai ficar 10 minutos de barriguinha para baixo, né? E além de tudo, a gente faz isso sempre sob supervisão. Você não vai, né, deixar o bebê ali e vai sair e estender roupa. Tem que ficar olhando o bebê, porque isso realmente é que vai dar para ele essa segurança. Isso, então deixa eu só pontuar isso aqui que é muito importante. É muito interessante a gente botar a criança de bruços, na posição de bruços, quando ela está acordada. Lembrando que a posição correta para o bebê dormir é de barriga para cima. Então, está dormindo, barriga para cima. Sob supervisão, como um momento de atividade, estímulo do bebê junto com você, aí sim você vai deixar ele um pouquinho de bruços. E eu tenho uma outra coisa para complementar, que eu preciso falar isso para todo mundo que está ouvindo, porque assim,
A gente tem também muito nas famílias, e eu vejo desde as pessoas que eu atendo, as pessoas que estão lá no Instagram, que fazem perguntas, o uso de ninhos, o uso de bebê conforto, o uso de, assim, tem o colchonetezinho do berço, mas eles vão botando várias camadas e camadas e camadas para deixar macio. E qual que é o problema? O colchão do bebê, ele tem uma densidade específica que protege o bebê da morte súbita, mas não só isso, o bebê ele precisa ficar numa superfície mais firme. Então, aos nossos olhos, olhos de adultos, parece que aquele bebê está numa superfície dura e que é desconfortável, quando na verdade a superfície firme facilita com que o bebê desenvolva a musculatura da coluna, que ele tenha uma posição melhor para mexer as mãozinhas e levar a boca, que ele consiga fazer força no quadril para mexer os pezinhos, e tudo isso já vai ajudar o desenvolvimento do bebê, mesmo, né, se a mãe não colocou ainda o bebê de barriguinha para baixo. Então não é só o exercício, todas as pequenas coisas que a gente fala, né, e a gente não fala para ser chato de, não pode usar aninho, nem nada disso, é que na verdade essas coisas elas atrapalham um pouco o desenvolvimento natural do bebê. Travesseiro também é uma outra coisa que usa muito, e isso deixa o bebê numa posição ruim, e além de tudo, toda essa superfície macia também não ajuda ele. Com certeza, porque o bebê ele nasce com a coluna em C, né? Por causa ali da flexão fisiológica. E para ele chegar na coluna do adulto, no corpo que a gente tem, ele realmente precisa estar exposto a esse ambiente. Se a gente deixar ele sempre aconchegadinho ali no ninho, assim, ele vai sempre ficar assim. Como é que ele vai ter esse desenvolvimento adequado ali do corpo dele? Vai ser muito mais difícil, sem contar que aumenta muito os casos de assimetria craniana, de torcicolo. Perfeito. Perfeito, que eu falo isso todo dia. Quando usa travesseiro, quando usa ninho. Bebê conforto, então, nem se fala, porque dizem, meu bebê só dorme no bebê conforto, como é que eu vou transferir ele? Aí vê a criança tá lá assim, né? A cabeça totalmente torta, né? Aqui sufocada praticamente, porque fica, né, com uma flexão no pescoço. Muito torcicolo. Esse torcicolo leva uma simetria e tudo ali vai virando uma bola de neve, um atraso no desenvolvimento. Que aí vai atrapalhar ele para rolar, que depois vai atrapalhar para sentar. E aquela... que foi o que você falou. O desenvolvimento ele é uma construção. Mas se você começa a construir uma casa errada, ela vai sair errada todo até o final, exatamente. Então, a gente tem que ter uma base muito sólida para daí a gente poder ir construindo esse desenvolvimento aos pouquinhos. Eu acho que seria legal agora você poder mostrar para a gente como fazer esse tummy time, como colocar essa criança na posição de bruços, para os pais aí poderem ter ideia, porque às vezes eles têm bastante dúvida mesmo em relação a isso. Quando a gente vai colocar o bebê de bruços, a gente pode fazer algumas adaptações. A gente pode usar essas almofadinhas, que essa é de pescoço. A de amamentação, eu gosto de falar que tem que ter um pouquinho de cuidado, porque tem algumas que são muito grandes. Então pode ser que a criança faça uma compensação ali do quadril muito grande para baixo. Então nesses casos, assim, se você não tem essa almofadinha dessas de pescoço e a sua almofada de amamentação é muito grande, né, falo para as mães, coloca então um rolinho de toalha. Dá para fazer um rolinho com uma toalha mesmo de banho e colocar aqui embaixo do peito do bebê. Então, primeiro começando aqui com a adaptação, a gente coloca aqui. E é importante lembrar que a almofada ela tem que ficar no peito do bebê e o braço deve ficar para frente. Então a almofadinha ou o rolinho de toalha tem que ficar aqui na região do peito, porque senão o braço ele vai ficar preso aqui, ó. Se eu botar aqui para cima, olha como o bebê perde a movimentação aqui do braço. Então a gente coloca aqui na região do peito do bebê para que ele tenha o braço livre na frente, ou para se apoiar aqui no antebraço, ou para movimentar e acabar pegando um brinquedinho que tá aqui na frente, né? Um mobile, alguma coisa que deixa aqueles arquinhos de atividade, enfim. E dá para deixar aqui. Se ele ainda tiver com dificuldades, você pode até dar um apoiozinho aqui no quadril, que ainda facilita mais ainda. E por que, então, que a gente usa isso aqui, né? É porque a gente tira um pouco do peso da cabeça, pela inclinação. Ele tá inclinado, então o peso sai um pouco da cabeça e vai lá pro quadril. Então, ele fica muito mais fácil para o bebê, já que a cabeça é bem mais pesada e ele ainda não tem força. Então, isso facilita. Então, eu digo, é para usar só a adaptação? Não, a gente vai variando. Bota um pouquinho no chão, um pouquinho no seu colo, um pouquinho no trocador. E depois um pouquinho na adaptação, que ele vai conseguir ficar um pouco mais de tempo. E isso é bem legal, principalmente ali no primeiro e segundo mês. No terceiro, no quarto, o bebê já consegue ficar com a cabeça bem firminha, ali em extensão. Então, a gente não precisa de facilitar tanto assim para o bebê. Aí a gente já pode, quando a gente for treinar a posição de bruços com o bebê, a gente já pode começar a rolar já com ele.
ali pelos 3 meses, a gente já pode fazer o bebê rolar para chegar na posição de bruços. Assim ele já vai entendendo como ele faz para chegar lá. Eu gosto sempre de fazer pelo quadril o movimento, porque facilita bem mais do que se você pegar o braço, porque o braço ele vai precisar, principalmente se você fizer o movimento com motivação, que é o que eu indico fazer, com um brinquedo, né? Então a gente mostra para o bebê primeiro lá para o lado o brinquedinho e ele virou de lado, e você só deu um suportezinho aqui no quadril. Depois você gira um pouquinho mais para cima o brinquedo, mostra lá para cima que na hora que ele for olhar para cima, sem querer ele vai virar. Então, o brinquedo já influenciou o movimento e você não precisou fazer quase nada. Vai dar só um suporte bem pequeno ali no quadril. Então, aqui, aí o bebê já fica apoiadinho inicialmente aqui pelo antebraço, né, na posição de bruços. Então, aqui, para facilitar, a gente pode, em vez de fazer aquela facilitação, colocar a nossa mão mesmo aqui no quadril do bebê e dar uma empurradinha para baixo. Isso vai facilitar muito para ele. Pode testar aí em casa que na hora que você fizer isso, ele vai levantar mais a cabeça, porque vai ficar bem mais fácil para ele. E a mesma coisa, a gente pode mostrar um brinquedinho aqui na frente que ele vai fazer mais extensão ali da cervical. Eu gosto de usar bastante esses cardzinhos aqui, que é preto e branco, principalmente ali nos 3 primeiros meses, né? O bebê enxerga e vai ter muito mais interesse de olhar. E tem os livrinhos prontos, né? Aqueles de tecido que já são em preto e branco, vermelho, né? Também amarelo, que o bebê se interessa bem mais em ficar na posição, porque ele vai conseguir enxergar, vai ter mais interesse de ficar ali naquela posição. Nossa, Carolyn, excelente, porque a gente consegue visualizar bem como estimular. Então, agora que a gente já mostrou como colocar o bebê na posição de bruços e como estimular o rolar, a próxima etapa ali dentro do que você falou, que seria uma sequência, seria o sentar. E isso é uma dúvida muito, muito, muito recorrente das mães, que é quando eu posso começar a estimular o bebê a sentar e como é a melhor maneira de a gente fazer isso? A gente começa a estimular o sentar ali por volta dos 5 meses, que é quando a criança geralmente já está rolando, né? Ou se não atingiu, a gente pode também esperar mais um pouquinho, né? Para começar a estimular. Ela já tem um controle de cabeça bem legal, ela já está com mais força de abdômen, porque ela já começou a pegar os pezinhos, e esse movimento estimula bastante ali a musculatura abdominal. Então ela já está controlando mais o movimento. Então se você treinar a postura sentada com ela, ela já vai estar com a coluna um pouquinho mais ereta, não vai estar com aquela flexão fisiológica tão grande. Ela já tá fazendo o pup longo, né, que a gente chama, ou esfinge, depende de quem chama, né, e que estica os bracinhos. Então, quando ela começa lá a esticar os bracinhos, ela já consegue também se colocar sentada e esticar os bracinhos para frente. Então, isso é importante observar também, se você bota a sua criança sentada e ver se ela consegue ali se manter na posição, qual a postura que ela tá, né, sentadinha, se ela não tá muito caída para frente, se ela consegue manter o bracinho em extensão. Se ela já estiver assim, se mantendo bem, já dá para começar ali com 5 meses a treinar a postura sentada. No início, a gente pode começar colocando ela sentada no meio da perna, no cantinho do sofá, que fica bem uma postura bem legal para ela ali no cantinho, porque ela não cai para os lados. Uhum. E dá para usar a almofada de amamentação. Neste momento, a almofada de amamentação é bem legal, porque ela é grande, né? Então, até vou botar aqui na frente para mostrar aqui para vocês. Isso é um apoiozinho de pescoço. De pescoço, né? porque a boneca é pequena, né? Mas dá pra ser a de amamentação. Que é maior. E coloca ela sentadinha aqui, dessa forma. Ou também a gente pode botar ela lá no sofá e colocar essa almofadinha na frente pra dar um suportezinho pra ela ali quando ela tá começando. Aí com 6 meses, a gente já espera que o bebê consiga ficar sentadinho, então, apoiando as mãozinhas lá na frente. E aos pouquinhos, aí ele vai soltando essa mãozinha, né, pegando o brinquedo, para levar na boca, para bater o brinquedo, enfim, e já começa a liberar mais as mãozinhas, ele já vai tendo mais controle. Mas ali por volta dos 5 meses a gente já pode treinar o sentado com o bebê. Antes, aí tem a polêmica, né? Quando eu posso começar a deixar ele recostado, sentadinho com apoio? E o ideal ali é por volta dos 4 meses, se ele não ficar numa postura tão ruim, né? Então, no carrinho, se ele estiver bem apoiadinho, com cinto, e ele não ficar caindo para um lado. Só mais inclinadinho, né? Isso, não necessariamente sentado 90 graus, né? Mas que ele fique ali mais inclinadinho, já pode ir colocando sem problema nenhum ali por volta dos 4 meses. Existe uma coisa que às vezes eu vejo muito os pais fazerem, que é colocar o bebê
ali com 4, 5 meses já em pezinho assim no colo, né? Ou às vezes a gente já vê, é porque assim, eu digo para os pais que assim recostado não teria um problema, porque você não tá com um bebê 90 graus, mas às vezes eles já fazem cavalinho e o bebê fica sentadinho assim, e esse bebê sequer rola ainda, né? Então qual que é o prejuízo? Por que que a gente não deve fazer isso com o bebê? Quando a gente senta o bebê muito antes da hora, treina essa postura ou treina com ele em pé, claro que tem a parte de sobrecarregar a articulação, a parte muscular e tudo mais que pode levar, mas o principal é que a criança tende a pular as fases do desenvolvimento motor. E o que mais acontece é bebê estático. Eu tenho muito bebê que chega lá, que ele sabe ficar deitado de barriga para cima, ele sabe ficar de bruço se alguém colocar, e ele sabe ficar sentado se alguém colocar. Ele não tem nenhum repertório de movimento. Ele não sai de uma posição para outra. Não consegue fazer transferência postural, nenhuma. Então, se a gente começa a treinar esse sentado lá antes da hora, o bebê vai aprender, né? Aos pouquinhos Claro. ele vai ganhar força, ele vai conseguir ficar. Mas tem uma tendência muito grande dele parar ali, ficar sentado. Aí ele vai do sentado pro andar porque alguém tá colocando em pé. E eles têm, assim, eu acho que muita gente tem, e eu vejo às vezes que alguém comenta na família e tal, que é porque daí ele vai conseguir caminhar antes, quando na verdade não é isso, a gente tá, na verdade, talvez até atrasando mais o movimento de caminhar, porque a gente colocou uma postura que não foi uma aquisição de habilidade consciente, né? Ele colocou ali, aprendeu a ficar sentado, tá, mas aí como é que ele passa para a posição deitado? Se ele não conseguia rolar antes. Como que ele se puxa? Isso, exatamente. Então existe muito isso de, aí ele vai começar a andar cedo, quando na verdade não vai fazer a menor diferença. Muitas vezes esse paciente até vai ficar mais atrasado por conta essa postura precoce. As habilidades do bebê desenvolvem grupos musculares. Né? Então, assim, se puxar para de pé dele, ele começa fazendo força pelo braço, mas depois ele vai passar por semi-ajoelhado. E isso vai fortalecendo ali os músculos dos membros inferiores, né, das pernas. Então, se ele não souber fazer isso, se a gente começar a treinar antes, ele não vai também ter força muscular suficiente e controle postural, principalmente, né, para andar sozinho. Então, não existe isso de botar de pé antes, ele vai andar antes. Não vai, porque ele não passou por todas as fases, não teve a mobilidade suficiente que ele deveria ter adquirido, nem a força muscular suficiente que ele deveria ter adquirido, porque ele pulou muitas etapas ali do desenvolvimento. E a gente fica preocupado, porque assim, aí tem um atraso motor mais significativo, né, lá mais pra frente, a gente precisa fazer uma investigação também. E às vezes essa criança só tem um atraso motor por causa dessa questão de estímulo ambiental e tudo, mas sempre abre aquela caixinha de preocupação, né, tanto na nossa cabeça como pediatras, mas também dos pais. E aí a gente às vezes precisa até eliminar outras causas, é claro, mas né, no fim foi apenas uma questão ambiental e postural. Essa posição de pé, os pais tendem a fazer um estímulo precoce, porque a hora que a criança firmou um pouco o pescoço, então por volta ali dos 4, 5 meses que ela já tem pleno controle do pescoço, eles seguram por baixo do braço e se encosta o pezinho, ela faz força. Daí eles acham legal, na verdade. E aí a criança fica animada e eles, ela gosta de ficar nessa posição. Só que isso atrapalha o sentar, porque daí a criança faz a força diferente na perna, né? A gente vê quando vai colocar a criança, puxar ela para sentar, ela fica com a perna esticada. A perna dura, exatamente, para ficar em pé em vez de ficar sentada. Então eu sempre falo para os pais, não é para estimular, mas olha, doutora, ele fica em pezinho. Eu digo, não é para fazer isso. Só vai fazer isso na perna quando ela sentar. Depois que ela estiver sentada, aí você pode botar ele em pé. Mas até lá nós vamos treinar ficar sentado. Porque realmente os pais têm essa impressão de que daí já tá ficando em pé, vai andar mais cedo. Uhum. E na verdade a gente não precisa que ele ande mais cedo. A gente só precisa que ele adquira as habilidades nesses tempos adequados, né? Que essas idades que você falou são a idade limite para aquisição. Pode ser que ele adquira um pouquinho antes, 2, 3 semanas antes, mas não tem como a gente acelerar esse processo, porque os grupamentos musculares, o desenvolvimento neurológico e toda até o desenvolvimento da propriocepção da criança, ele acontece gradativamente ao longo desses primeiros anos de desenvolvimento. E esse esticar a perna do bebê, quando a gente coloca de pé, a gente sabe que é reflexo, né? É igual quando começa lá o reflexo de marcha, né? Lá bem pequenininho, que bota em pezinho, eles fazem a troca de passinhos ali. Mas tudo é reflexo, né? Que vai se perdendo e conforme a criança vai tendo maturidade, conforme vai se desenvolvendo e adquirindo, né, as habilidades esperadas para a idade.
E o engatinhar? A gente recebe muita pergunta na caixinha, doutora, meu bebê não engatinha, o que eu faço para estimular ele a engatinhar? E a gente sabe que existem crianças realmente que não engatinham, ou engatinham também de formas diferentes, né? Exatamente. Então, você pode falar um pouquinho disso pra gente? O engatinhar, ele é esperado entre 7 e 10 meses. Mas, de fato, tem crianças que pulam engatinhar e isso não é um problema, né? Então, por isso, até que ele foi tirado ali dos marcos motores obrigatórios do desenvolvimento. Só tem que ver, tem que avaliar por que esse bebê não engatinha. Será que ele não engatinhou porque ele não consegue apoiar os bracinhos no chão, que ele sente um desconforto? No quadril, por exemplo? Pode ser no quadril também, mas o mais comum é bebê que não ficou muito de bruços, que tem às vezes um torcicolo e sente desconforto ao apoiar os bracinhos no chão, então ele não fica, ele não quer apoiar, então ele não apoia na posição de gatas. Então ele só fica sentadinho e se puxa para de pé. Então tem que ver assim, esse bebê consegue ficar de bruços? Ele consegue fazer o apoio das mãozinhas no chão de forma adequada, efetiva, né? Ele não tira correndo, ele não sente desconforto quando você coloca ele na posição de gatas? Ele consegue ficar de gatas? Ou ele não consegue? Né? Então tem que ver, avaliar esse bebê, ver se ele consegue fazer ou não. Se ele pulou aquele marco motor por algum desconforto, alguma limitação que ele tem, ou se ele foi mais rápido e achou mais fácil se puxar para de pé e andar, que também pode acontecer. Perfeito. Então, por isso que precisa aí dessa avaliação para ver, né, e vocês no consultório também vão conseguir ver se a criança está pulando esse marco motor por limitação ou não. E o fato do bebê engatinhar de forma diferente, assim, assimétrica, tem algum problema? Eu gosto de avaliar, porque muitas crianças têm tensão. Pode ser ou na região do quadril, e daí uma avaliação até de osteopatia é legal, né, nesses momentos para ver. Mas, de novo, bebês de torcicolo costumam muito engatinhar assimétrico, porque é do mesmo lado e gera tensão no corpo inteiro, né? A coluninha fica em C, o quadril. Aproveitando isso do engatinhar assimétrico e esse gancho de talvez avaliar alguma tensão, quando o bebê ele tende a fazer o movimento só para um lado, a gente deve estimular para o outro lado? Por exemplo, ele rola sempre só para o lado direito. Eu preciso estimular o bebê a fazer o movimento para o lado esquerdo também? Com certeza, bebês não têm preferências de lado, né? Isso começa a se desenvolver bem mais lá na frente, as preferências de lado da criança. Então, se a gente acende uma luzinha, na verdade, né? Se o bebê só faz para um lado. Então, tem que avaliar, ver se ele não consegue ou se ele só tem alguma preferência, ou se ele realmente não consegue e tem muita dificuldade para o outro lado. Então, a gente sempre deve estimular, sim, para os dois lados. Ô, Caroline, e em relação ainda ao engatinhar, tem alguns bebês que se colocam na posição de gatas, ficam de 4 bonitinho, fazem até um pouquinho de balanço, mas na hora de se locomover, elas acabam indo para arrastar porque elas já estão acostumadas, ou de repente é mais rápido, né? Tem alguma forma da gente estimular que ela se desloque na posição de 4 mesmo? Eu gosto bastante de dizer para colocar almofadas no chão, rolinhos, para a criança ter que passar por cima, assim ela tem que levantar a pelve, né, o quadril, levantar a barriguinha do chão, e assim ela vai aprendendo, né, a ficar na postura de 4 apoios. A gente também pode dar um apoiozinho abdominal ali na barriguinha dela, enquanto ela está na posição, para que ela seja mais fácil dela tirar um bracinho e colocar para frente e levar a outra perna, porque às vezes é nesse momento que ela não consegue, ela vai tirar um braço e a barriguinha cai, né, para o chão. Então a gente pode dar um suportezinho ali na barriguinha e sempre lembrar de associar uma brincadeira. Então a gente bota um brinquedo que ela quer muito lá na frente para que ela queira ir pegar. Então, até porque, senão por que ela faria esse movimento, né? Então a gente sempre associa isso a uma brincadeira. Coloca um brinquedo lá na frente e faz com que a criança vá, pode daí ajudando como ela quiser, como for melhor. E isso é interessante, que tudo isso, na verdade, que você falou, não serve apenas para os pais. Então, nós pediatras, a gente pode incluir isso nas nossas orientações básicas, consulta a consulta. Eu sou uma pessoa que falo muito sobre orientações antecipatórias, então eu falo para a família mais ou menos o que vai acontecer com a criança no próximo mês, para ela já se preparar. E isso é uma das coisas que dá para incluir nas orientações antecipatórias. O que você pode fazer para ajudar o desenvolvimento dessa criança no próximo mês e depois, assim, continuamente. Um outro ponto que eu queria chegar com você, e você sabe mais do que a gente até, é que existe uma certa resistência quando a gente encaminha a família para chegar no físio, né? Como isso é uma coisa um pouco mais nova, eu acredito, até alguns anos atrás, eu imagino que as pessoas não tivessem tanto acesso a isso, principalmente com bebês, já chegavam mais velhos, assim, para essas intervenções. A gente entende a importância,
né, que precisa estimular precocemente, mas ainda existe essa resistência por parte dos pais, né? Acham que é um exagero, que não precisa, que tá tudo bem. Eles sempre acham que vai estar ligado a algum diagnóstico, né? Igual nós conversamos antes. E nem sempre é. Então é importante estimular antes, quanto antes vier esse atraso, já começar a intervenção, para que isso não vire uma bola de neve e atrapalhe todos os outros marcos do desenvolvimento motor. E a gente tem que pensar que um atraso acaba levando ao outro também. As áreas do cérebro são muito próximas, né? Então, muito comum é de acontecer um bebê que tem atraso motor ter um atraso de fala também. E isso está muito ligado, né? São O desenvolvimento áreas motoras. São áreas motoras. Então tá tudo muito interligado. Então é importante sim a intervenção precoce para que isso não vire uma bola de neve. E se for um diagnóstico também, né? Se for algo. Então é importante já ver e o quanto antes buscar essa intervenção para que a gente tenha um acompanhamento e veja se isso realmente foi um atraso motor, para que os pais tenham orientações corretas em relação ao ambiente, em relação a brinquedos que eles podem oferecer, né? Ou se isso vai ser apenas, né, um atraso ali no desenvolvimento, mas a gente sabe que a neuroplasticidade ela é muito maior até os 2 anos de idade. Então, se a gente deixar que isso vire uma bola de neve, vai ser muito mais difícil da gente conseguir tratar depois do que lá nos 2 primeiros anos de vida. Então, quanto antes é sempre mais fácil. Tem um paciente que ele teve muita dificuldade para rolar, para depois ficar sentado. Ele parecia um pouco mais assim flácido. A gente até fez uma investigação e tudo. E eu pedi para a família ir para físio, para fazer a terapia, bem bonitinho. Ele melhorou assim, ó, exponencialmente em questão de 2 meses, né, com esses estímulos. Eles tiveram um pouco de resistência no começo, mas depois o pai, ele ficou refletindo sobre isso quando eu falei na consulta. E aí ele falou para a mãe, que ele falou, olha, eu nunca consegui andar de bicicleta. Eu sempre tive muitas dificuldades em fazer esses movimentos que exigiam mais ainda, né? Digo, depois de velho, depois de adulto, né? Então, acho que a gente vai levar ele para que ele não tenha as mesmas dificuldades do que eu. Então, ele conseguiu, claro, demorou um pouquinho para internalizar essa informação, porque a gente vai alertando mês a mês, mas finalmente eles levaram e hoje a criança atingiu todos os marcos que precisa. Realmente foi só um atraso motor, né? E talvez tinha até alguma questão genética ali envolvida, né? E tudo certo. Mas eles venceram essa resistência e hoje a criança, né, não tem nem 2 anos ainda e já faz tudo o que precisa fazer. A maioria dos pais falam que vale muito a pena depois. No começo é difícil, a gente sabe que tem que pensar, né? Eles têm vergonha, às vezes, de colocar lá no Instagram ou falar para a família que está fazendo fisioterapia. Parece que é uma coisa de culpa deles, assim. Isso, né? ou é uma culpa, dizendo assim, a criança não se desenvolveu por causa de mim, meu filho não se desenvolveu por minha causa. Ou então, nossa, ele pode ter uma síndrome genética, né? Ele pode ter alguma coisa. Então, leva um tempo até eles digerirem ali a informação, mas todos, depois que era só um atraso no desenvolvimento, falam que valeu muito a pena. Né, não deixar isso virar uma bola de neve para procurar depois. E tem vários casos assim, como o do pai da bicicleta. Que vão perceber isso depois. Bom, a gente está chegando ao fim desse papo que a gente teve aqui com a Físio Caroline. Foi muito legal, eu acho que é muito importante que a gente tenha esse olhar atento e vá quebrando principalmente essas objeções que existem, esse medo que existe de procurar profissionais que são tão importantes justamente porque a gente vai aproveitar essa maior neuroplasticidade da criança, maior capacidade de desenvolver outros mecanismos, né, cerebrais, ali, outras sinapses que vão acabar contemplando aquele movimento. E eu queria te agradecer. E se você tiver alguma mensagem aí legal para deixar para os pais em relação ao trabalho do fisioterapeuta, seria bem legal para a gente. Então, eu sempre gosto de falar para os pais que crianças se desenvolvem brincando, né? Então, tudo que isso na área motor ainda é muito legal de falar, porque brincar de bola são coisas tão simples, né? Hoje as crianças ficam todas no celular, às vezes em casa, no sofá, e elas estão perdendo essas habilidades motoras dela, né? Então, quanto mais a gente puder dar bola para a criança brincar de correr, levar na praia, subir, descer do sofá, né? Porque tem isso também, que a gente não quer mais que surja o sofá de casa, que caia do sofá. Então,
crianças se desenvolvem brincando. Quanto mais oportunidades a gente der para ela se desenvolver, né, colocar ela em mais situações para ela poder explorar, é melhor. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo de orientações, assim, gerais para casa, né? Dê oportunidades para o seu filho brincar. Obrigada, Caroline, foi muito legal. Eu acredito que todos que estão nos ouvindo e nos vendo vão adorar as suas dicas, tá? E fiquem atentos ao próximo episódio. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre esse assunto e falo sempre, né? Gosto bastante de disseminar esse assunto aí nas redes sociais, enfim. E muito obrigada pelo convite.